Que bênção. E nós vamos dar continuidade então. A semana passada nós começamos um estudo falando sobre família, onde o assunto foi justamente colunas que sustentam uma casa. Nós começamos aqui a semana passada e nós falamos de colunas, tá? Colunas que sustentam uma casa. A gente sabe que uma casa, o Lucas está aqui, ele entende um pouco de parte de pedreiro, uma parede, para ela ser firme, ela tem que ter colunas, alguma coisa que sustenta essa parede, para que essa parede fique de pé, né? E a nossa família, nós precisamos também levantarmos colunas espirituais para que a nossa família possa ter vitória. Então nós começamos a semana passada justamente esse estudo, né? Hoje nós vamos terminar essa parte. Foi dois cultos a semana passada e essa semana com o mesmo tema, para que a gente possa poder aprender um pouco mais. Então hoje é um culto mais focado para o estudo. Põe a mão no seu coração e fala: Senhor, fala comigo. Eu preciso agora ouvir a sua voz, que a tua palavra, ela venha de encontro à necessidade, à carência do meu coração. Fala comigo em nome de Jesus. Amém. Amado, quem trabalha na área civil sabe que construir não é barato. Construção não é barato, né? Construção, a gente sabe que a gente primeiro precisa investir num bom material. Nós precisamos comprar um bom material, principalmente para o acabamento. Eu vi aí, a gente fez a reforma da casa, a gente sabe que o material, ele tem que ser um material bom, material que resista. Então a gente precisa investir num bom material, e nós precisamos investir, meu amado, na mão de obra, que é o pedreiro. Então, para uma casa ser construída, ela precisa do material, ela precisa da mão de obra, o pedreiro, e ela precisa ver aonde ela vai ser construída, o terreno que ela vai ser construída, né? A gente não pode querer construir uma casa sob areia, sem fundamento, sem uma rocha. Por quê? Porque essa casa, ela vai ter rachadura, ela não vai conseguir ficar de pé quando vir os vendavais, quando vir as lutas. Nós vamos ver isso hoje, é o texto que nós vamos usar. Então, meu amado, nós precisamos entender isso. A vida espiritual da nossa família é a mesma coisa. A vida espiritual da minha família e da sua família, ela precisa ter algumas colunas, elas precisam ter um investimento de oração, ter um investimento da palavra de Deus, ter um investimento de comunhão dentro das casas, dos lar. Para quê? Para que esse lar permaneça de pé, para que esse lar não venha se desfazer. Então, quando nós olhamos a nossa casa, a construção da casa, nós também olhamos para a nossa família, o que nós precisamos investir na nossa família. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 7. Nós vamos usar o mesmo texto que usamos a semana passada, Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 27. Esse texto nós usamos a semana passada. Esse texto está em um dos ensinos de Jesus aqui, no sermão conhecido como Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele começa ali no capítulo 4, no capítulo 5 e vai até o final do capítulo 7. Onde Jesus ali, ele reúne a multidão, ele reúne os discípulos e ele começa a abordar vários assuntos, né? Se você for estudar, você vai ver ali vários assuntos que Jesus está ensinando a multidão e ensinando os seus discípulos. Esse texto aqui fala justamente de um homem prudente, né? De alguém esperto, de alguém que está atento naquilo que vai fazer. Então o texto começa justamente falando assim, ó: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces firme na rocha. Versículo 26. Mas quem ouve as minhas palavras e não as praticam,
é como um homem insensato, que constrói a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Amém, queridos? Então Jesus ali está ensinando a multidão, e Jesus ali, meu amado, ele começa justamente nessa passagem, e ele vai usar algumas coisas que nós conhecemos. Primeiro, ele vai falar aqui de uma construção, né, que a pessoa vai construir a sua casa, e ele vai falar de dois terrenos. Ele vai falar da construção sobre a areia e da construção sobre a rocha. Segundo, esse texto também, esse ensino vai apresentar dois tipos de pessoas, e você vai ver que os dois tipos de pessoa ouvem a mesma palavra. A diferença é que um coloca em prática aquilo que ouviu, e o outro não coloca em prática. Ele ouve, entra no ouvido e sai para o outro. Então a gente vê aqui que Jesus ele está usando, né, essa forma de ensinar, e ele está falando justamente de construção de uma casa. Quando nós entendemos isso, nós ligamos muito a nossa construção da nossa família. Aqui está falando desses dois homens, o insensato e o prudente, para nós entendermos o tolo e o sábio. Então aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, aquele que coloca em prática aquilo que ele aprendeu da palavra de Deus. Amado, e Jesus aqui, ele vai ensinando e ele vai usando justamente aqui o que vem contra aquela casa. Ele vai falar que caiu a chuva, transbordaram o rio e sopraram os ventos. E deu contra aquela casa. Trazendo para os nossos dias esse transbordar do rio, esse sopro do vento, né? Vem justamente hoje com os problemas, com as dificuldades que se levanta contra as famílias. Hoje a gente tem visto aí, meu amado, como se criam leis. Para quê? Para destruir os princípios da família. A família, ela é regida por princípios. Quem criou a família? Deus. Deus é o criador da família. Foi Ele que constituiu a família. Ele começou a construir a família no casamento, onde Ele uniu o homem e a mulher. Ele criou o homem e a mulher, Ele uniu o homem e a mulher, ali se uniu o homem e a mulher, se tornaram uma só carne, e ali se constitui o quê? Uma família. Então o criador da família é Deus, Ele que é o arquiteto, foi Ele que elaborou. E uma família só vai funcionar se essa família estiver sobre a rocha. Quem é a rocha que a Bíblia nos ensina? Jesus Cristo. Jesus é a nossa rocha. A Bíblia fala que Ele é a rocha. Então, quando fala de construir a minha casa, eu tenho que construir a minha casa, a vida espiritual, alicerçado em Jesus. Alicerçado nos princípios que Jesus tem para as nossas vidas como família. Então essa passagem, ela nos ensina muita coisa. Essa passagem fala desses dois tipos de pessoa. Essa passagem fala da construção da casa, que fala da família. Essa passagem fala de três coisas que podem vir contra a família hoje. A gente sabe que hoje, meu amado, que o diabo ele usa muito para tentar neutralizar o avanço da família. Ele usa todas as suas táticas, todas as suas armas. Ele usa, meu amado, a divisão. Ele usa a contenda. Ele usa, meu amado, a situação financeira destruída. Ele vai usar várias armas para quê? Contra a família. Agora, a gente sabe que nós estamos no meio dessa guerra, mas a minha família, ela vai ficar de pé se ela estiver constituída, alicerçada numa rocha, e essa rocha é Jesus Cristo. Quando ele fala dos dois tipos de homem, ele vai falar também de dois tipos de terreno. Ele vai falar da areia e vai falar justamente da rocha. Então uma pessoa que vai construir, ela precisa entender desse terreno. Trazendo para as nossas vidas, esse terreno hoje a gente pode comparar uma construção da edificação da minha família no mundo, e da construção da minha família na rocha, que é Jesus Cristo, na igreja, na presença de Deus. A família sabe que ela está aí e há, né, esses dois tipos de construção. O mundo oferece tudo isso. E Jesus
tem os princípios para que a família possa funcionar. Então nós aprendemos aqui várias coisas nessa passagem. Agora, quando eu quero construir a minha família, edificar no alicerce, na rocha, eu preciso ter essas colunas para que a minha família constitua firme na rocha. Porque eu conheço muita família dentro da igreja, que está dentro da casa do Senhor, que serve a Deus, que já entregaram a sua vida para Jesus, mas não consegue ter a firmeza dentro da sua casa. Por quê? Porque os fundamentos daquela casa não estão firmes. E aí vem as lutas, vem as dificuldades, vem as afrontas, você está tendo bate contra aquela casa, e aquela casa ela tem que ficar firme. E ela só vai ficar firme se essas colunas estiverem firmes na rocha. Não é só levantar a casa, não é só pôr tijolo sobre tijolo, é firmar as colunas para que essas paredes se permaneçam em pé. Porque a gente sabe, meu amado, o desafio que é ser cristão hoje, as lutas que nós passamos, as afrontas que nós temos, as dificuldades que o mundo, meu amado, impõe na nossa caminhada com o Senhor Jesus. Olha quantas coisas se levantam contra as nossas vidas, contra a nossa família. Hoje nós vivemos numa época da sensualidade. Tudo que se vai fazer hoje, meu amado, chama mais atenção colocar uma mulher seminu por causa da época da sensualidade. Então nós temos que estar hoje, sermos prudentes, termos a nossa casa firmada na rocha, com colunas. Por quê? Porque eu vejo hoje, dentro da igreja, muitas famílias destruídas. Muitas famílias, meu amado, dentro da igreja, levando uma vida de aparência. Não consegue usufruir de uma vida amorosa, de um prazer no casamento. Não consegue ter um relacionamento saudável. Não consegue ter um equilíbrio. Você está entendendo? Então nós precisamos termos a nossa família fundamentada. E nós falamos aqui, a semana passada, de 4 colunas, que não pode faltar, querido, na nossa construção, na nossa edificação. Nós falamos aqui dessas 4 colunas. Nós falamos da primeira coluna, que é a unidade da família. A família tem que estar unida. Uma família ela só vai permanecer diante das lutas se haver uma união no casal, se haver uma união dentro de casa, se falar a mesma língua, se ter o mesmo foco, buscar o mesmo Deus, trazer a presença de Deus junto. Então, o primeiro pilar, nós falamos a semana passada, foi a unidade. O segundo pilar que nós falamos a semana passada foi a educação cristã, a forma que nós estamos instruindo os nossos filhos. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Qual é o caminho que nós temos apresentado para os nossos filhos? Querido, porque eu falei a semana passada, se você não apresentar um caminho para o seu filho, o mundo vai apresentar um mais prazeroso, aparentemente. Só que esse que o mundo vai apresentar pode levar à morte. Você está entendendo? Então, nós falamos que o segundo pilar é a educação cristã, é aquela cobrança dos pais sentarem na mesa, orarem com os filhos para abençoar a comida, ir para a cama, pedir, orar pelos filhos. Amado, você nunca vai perder de quando você vai, o seu filho for lá para o quarto dormir, você ir lá, pôr as mãos e abençoar uma noite de sono, abençoar o sono dele, o descanso dele. Ele tem que ver você fazer isso. Isso está dentro da educação cristã, aquilo que nós ensinamos, e vir para a igreja, trazer os nossos filhos para a igreja. Ai, pastor, mas vai dar trabalho. Mas vai dar trabalho para quem? Para quem que vai dar trabalho? Não dá trabalho, não é bênção do Senhor, nossos filhos não é herança do Senhor, então eles fazem parte da igreja como nós fazemos. Você está entendendo? É lógico que de quinta-feira a gente não tem a classinha, mas aos domingos nós temos a classe, vai lá para a classe, fica lá com os professores, mas traga o seu filho para ele entender, os meus pais, eles vão para a igreja, isso é educação cristã. O terceiro pilar que nós falamos a semana passada foi a sabedoria dos pais, os pais serem sábios dentro das suas casas, saber lidar com a situação, saber lidar com as dificuldades da vida,
Não ficar atribuindo, não ficar, meu amado, tendo o papel invertido. O filho olhar e ver que o pai não assume a responsabilidade que tem que assumir, a mãe não assume a responsabilidade. Então, o terceiro pilar para constituir essa família sob a rocha que é Jesus Cristo, é sabedoria dos pais. Os pais buscarem sabedoria. E quem que nos dá sabedoria? Deus. E aí a semana passada nós falamos do quarto pilar. Qual é o quarto pilar? A quarta coluna. É o temor a Deus, é o respeito às coisas de Deus, é respeitar o mover de Deus. Se vai abençoar a comida, meu amado, que pare. Vamos orar pela comida. Você está entendendo? Se vai ouvir um louvor, que ouça um louvor, mas ter aquele temor pelas coisas de Deus, instruir os nossos filhos a terem um relacionamento com Deus. E detalhe das 4 colunas que eu falei a semana passada, os nossos filhos só vão fazer aquilo que eles veem a gente fazer. Eu deixei isso muito claro. Nós somos o espelho, o exemplo para os nossos filhos. Se eles não vêem você fazer isso, querido, eles não vêem essa atitude dentro de casa, se eles não vêem esses princípios, essas colunas funcionarem dentro da nossa casa, o mundo vai ser mais atraente. O mundo daqui a pouco, meu amado, vai dar coisas para eles que vai chamar a atenção. E na hora da decisão, o que vai prevalecer é o que os meus pais têm feito. Então procura ser pai sábio. Então nós falamos a semana passada dessas 4 colunas, da unidade, da educação cristã, da sabedoria dos pais e do temor a Deus. E hoje eu quero terminar falando de mais 3, porque são 7 colunas, que sustentam a minha casa edificada na rocha. Volto a falar, eu conheço muitas famílias que conhecem Jesus, que conhecem Deus, que estão na presença do Senhor, mas não estão vivendo um padrão a qual Deus quer. Existe família perfeita? Não existe família perfeita. Não existe casamento perfeito. Não existe filhos perfeitos. Nós ministramos aos 3 domingos atrás o mito da família, perfeita. Não existe. Só existe a presença de Deus trabalhando em nós, o Espírito Santo trabalhando no pai, o Espírito Santo trabalhando na mãe, o Espírito Santo trabalhando nos filhos. Se não for Espírito Santo, não tem como fazer o projeto família funcionar. Porque é que muitas famílias lá fora, elas não conseguem ficarem firmes, se desfaz por poucas coisas. Por que muitos casamentos hoje casa e descasa? Eu conheço um casamento que durou 1 mês. Foi quase 1 ano de projeto no casamento. Foi quase 1 ano comprando coisas, pagando coisas, convidando pessoas. 2 anos, que eles levou, projetando um casamento, Lucas. Casou, levou 1 mês. O advogado, sabe o que o advogado indicou? Como faz 1 mês, não precisa nem entrar com divórcio, anula o casamento. Deu como anula o casamento. Você está entendendo, querido? Por quê? Porque falta essa edificação, falta essas colunas, para essas famílias ficarem firmes na rocha que é Jesus Cristo. Amém, querido? Então hoje nós vamos falar aqui de mais 3 colunas que sustenta a minha casa sobre a rocha. Jesus é a rocha, isso a gente sabe. Ele é a firmeza. Ele já tirou os nossos pés de um lamaçal e nos colocou sobre rocha. Nós caminhamos sobre essa rocha. Nós andamos sobre essa edificação que é Jesus Cristo. Mas como permanecer? Como ficar firme? Como manter a minha vida? Como arrastar minha família junto para que ela fique firme na presença do Senhor? Então hoje eu quero falar mais 3 para nós encerrar. Na verdade, o 5º pilar, a 5ª coluna que faz uma família ficar firme na rocha é a oração e a adoração dentro de casa. Nós precisamos entender isso, querido. Nós precisamos orar dentro das nossas casas. Por que muitas famílias hoje não sabem tomar decisão? Por que muitos pais não têm sabedoria? Por que muitos pais não têm sabedoria para ensinar os seus filhos no caminho do Senhor? Por que muitos pais não conseguem promover a unidade dentro de casa? Por falta de oração. Nós precisamos entender isso.
a oração pela família, a intercessão pelo lar, pela casa. Amado, eu amo a minha esposa, então há sobre a minha vida uma responsabilidade de orar por ela, de pedir, de clamar pela vida dela. Se você, meu amado, ama a sua família, há uma responsabilidade sobre você de orar pela sua casa. Mas o que não pode faltar é a oração na família. Nós precisamos, meu amado, introduzir a nossa família nesse projeto de oração. Nossos filhos precisam crescer entendendo isso. Nossa, meus pais, eles oram a Deus. Meus pais, eles conseguem buscar a presença de Deus. E a oração, ela é fundamental na família. Amado, você quer ver uma coisa que o diabo odeia? É quando o casal ora junto. E é uma dificuldade o casal orar junto. Eu estou aqui com a minha esposa, somos pastores e vou te falar, nós não conseguimos orar junto. Nós oramos pela nossa casa. Mas é muito raro nós entrarmos na sala e falar, vamos orar junto. É muito raro. Mas nós precisamos orar junto. Por quê? Porque o diabo odeia a oração da unidade do casal. O diabo odeia, querido. Nós precisamos aprender isso. A oração na família, meu amado, ela nos ensina, nós precisamos ensinar os nossos filhos a orarem. Eu lembro, querido, de uma família que tínhamos conosco, e nós íamos, quantas vezes nós sentamos na mesa para compartilhar de um alimento, e os pais cobravam os filhos, agora é você que ora. Achava legal aquilo. E às vezes nós estávamos lá, eles ficavam com vergonha. Até a mãe falava, pastor, quando vocês não estão aqui, eles brigam para orar. Mas eles estão com vergonha. Eu falo, filho, não, então vamos orar junto. Mas incentive os seus filhos a orarem. Incentive os seus filhos a orarem quando vão dormir. Incentive os seus filhos a orarem quando vão sair para a escola. Amado, essa responsabilidade é nossa. É uma coluna que sustenta a família. Se faltar essa coluna, se faltar oração dentro de casa, falta tudo. Porque a oração é o nosso diálogo, é o nosso falar com Deus. Então nós precisamos orarmos. Nós precisamos, meu amado, termos essa unidade de oração junto na família. A oração é falar com Deus, principalmente quando nós estamos dentro da nossa casa. Amado, você quer ver o exemplo de Jó? Jó, ele fazia muito isso. Jó, capítulo 1, versículo 4 e 5. Jó, ele unia sua família e ele orava pelos seus filhos. Ele orava pelos seus filhos. Porque o temor de Jó era que os seus filhos caíssem em pecado, blasfemassem contra Deus. Ele orava, ele unia sua família e orava. Por quê, meu irmão? Porque ele sabia a importância que é orarmos pelos nossos entes queridos. Você colocou aqui, filha? Portanto, quem ouve, não, aqui está Mateus, é Jó, capítulo 1, versículo 4 e 5. Então Jó, meu amado, ele unia sua família para orar, ele tinha um temor a Deus, ele ensinava, ele mostrava. Volto a falar, como todas as colunas que eu apresento, os seus filhos só vão fazer aquilo que você faz. Se os seus filhos verem que você é um pai e uma mãe de oração, você está doutrinando os seus filhos serem pai e mãe de oração quando eles crescerem. Mas se eles não verem os pais orar, eles não vão orar forçado. Eles precisam ver isso em nós. Semana passada tivemos conversando com uma família, e ela falou que quando ela vai fazer o devocional, que ela entra no quarto, lá vem a criança, e quer ler, e a criança de repente está aprendendo a ler agora, está indo na escola agora, está aprendendo, né, Clara? Ainda não tem uma leitura, mas a mãe tem toda a paciência e deixa a criança ler, isso é importante. Às vezes nós sem sabedoria, falando, deixa eu ler para você. Não, cara. Olha lá, terminando o período do banquete, Jó mandava chamar e fazia com que os seus, e purificasse de madrugada. Ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Próximo. Pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Então ele fazia um sacrifício, um holocausto a Deus,
por causa dos seus filhos. Jó fazia isso, porque ele entendia a importância de instruir os nossos filhos na oração. Aprenda a fazer isso, querido. Aprenda, aprenda. Você está entendendo? Então nós precisamos entender que nós precisamos orar. Os nossos filhos, meu amado, eles precisam das nossas orações. Até tinha um slogan de uma igreja que falava assim, que era o slogan era assim, ó: mães de joelho, filhos de pé. Mães de joelho, quer dizer, mães de oração pelos filhos, os filhos vencendo na vida, os filhos de pé. Querido, nós precisamos orar pelos nossos filhos. Você precisa orar pelo seu casamento, você precisa orar pela sua casa. Você pode ver que tudo que nós temos ensinado nesse mês, em relação à família, é para que você desperte para isso na sua casa. Às vezes você está passando uma luta, uma dificuldade, e não sabe o que fazer. Estou te dando uma dica: traga a oração para dentro da sua casa. Aprenda a buscar Deus, instrua os seus filhos. Eles vão dormir, senta com eles, mas você não vai perder tempo. Você está investindo na vida dos seus filhos. Filho, você vai deitar? Vamos orar antes de você deitar. Faça uma oração simples. Deus, abençoa a noite, abençoa o dormir, o descanso do meu filho, em nome de Jesus. Pronto, é uma oração poderosa essa. Ah, pastor, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que conhecer teologia para orar. Amado, nós oramos falando com Deus. Por que as pessoas têm tanto um trauma de buscar uma vida de oração? Porque acham que tem que falar bonito. Que Deus só vai entender se você falar bonito. Deus vai entender do jeito que você fala, da forma que você é, da forma que você busca Deus, na sua simplicidade, mas que seja falando com Deus. Amém? Então a quinta coluna que sustenta essa casa, sobre essa rocha, aonde vêm os rios, aonde vêm os ventos, aonde transborda os rios, para ela ficar de pé, para ela não ser destruída, é vida de oração. Amém? Glória a Deus. Então, agora, qual é o segredo desse sucesso? Tudo que eu ensinar, eu tenho que praticar. Esse é o segredo. Eu quero ensinar os meus filhos, então eu pratico. A sexta coluna aqui, para nós orarmos, a primeira é oração, a segunda é ouvir e praticar a palavra de Deus. Você pode ver, nós falamos aqui de 4, que é unidade, que é educação, que é sabedoria dos pais, que é temor a Deus, que é vida de oração. Agora, ouvir e praticar a palavra de Deus. Olha o que Jesus ensina nessa passagem aqui, nesse estudo. Ele fala, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as praticam. Qual é a diferença do tolo? Que ele ouve, ele só não pratica. Ele só não coloca em prática aquilo que a palavra tem ensinado, aquilo que a palavra tem sido ministrada. Então, meu amado, é nosso dever como os pais ensinar os nossos filhos a gostarem da Bíblia. E os nossos filhos são espertos. Os nossos filhos, eles nasceram, eles são de uma geração de evolução. Eles são espertos. Então cabe a nós, pai, ensinar os nossos filhos a gostarem da Bíblia. Agora, querido, se você acha que a Bíblia é um livro chato, difícil de ler, difícil de entender, os seus filhos vão pensar a mesma coisa. Agora, se você tem no seu coração a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, é a resposta, é o ensinamento, é o alimento. Se você tem isso no seu coração, os seus filhos vão aprender isso. Mas se você não tem, se eles não vêem você pegar a Bíblia dentro de casa, né? E hoje nós estamos vivendo uma era que as Bíblias hoje está tudo no celular, e não é errado, graças a Deus, é a modernidade nos ajudando. Mas se seu filho não vê, não tem no seu celular uma Bíblia, que você não tem uma Bíblia, quer dizer, você não tem dado valor nenhum para a palavra de Deus. E à medida que você não dá valor, os nossos filhos não vão dar valor nenhum. Então, se eu quero constituir a minha família sobre a rocha que é Jesus Cristo, eu preciso edificar essas colunas.
E uma dessas colunas é o quê? É ouvir a palavra de Deus e praticar. Ouvir a palavra de Deus e colocar em prática na minha vida. Você está entendendo? Deus, Ele usa a palavra de Deus para falar conosco. Então, incentive os nossos filhos a gostarem da Bíblia. Incentive. Eu me lembro, meu amado, uma geração um pouco atrás, o celular não era como era, né? Você ia para a igreja, a família ia para a igreja, até a criança pequena levava a Bíblia dele. Era lindo isso. Acabou hoje, se perdeu isso. Como ele não tem uma Bíblia, ele não dá valor nela. Então nós precisamos, como pais, eu estou te dando aqui dica de como constituir, de como manter essas colunas ficarem de pé. Para quê? Para quando vir os ventos, para quando transbordar os rios, para quando vir a chuva pesada, aí trazendo, para quando vir os ataques malignos, quando vir as coisas ruins, quando vir os problemas, ela permanecer de pé sobre Jesus Cristo. Quantas famílias que você conhece que vêm na igreja, vem a dificuldade e afasta dos caminhos do Senhor. Param de buscar Deus. Por quê? Porque não foi fundamentado em rocha. Foi fundamentado na areia. E a gente viu o estudo que Jesus deu aqui. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram o vento e deram contra aquela casa e ela caiu, ponto. E foi grande a sua queda. Aqui está falando de uma destruição. Do quê? De uma casa. Caiu do céu? Não, teve investimento, teve aplicação de dinheiro, teve trabalho forçado para se manter de pé, mas aí veio as dificuldades e a casa caiu. É a mesma coisa das famílias que está sobre areia, que não tem colunas. Eu estou te passando aqui colunas que edificam, colunas que mantêm unidade, educação cristã, temor a Deus, sabedoria dos pais, vida de oração, conhecimento e prática da palavra de Deus. Está vendo? São colunas que edificam a nossa casa. São colunas que mantêm a nossa casa de pé. Que nós precisamos entender isso. Porque é muito triste ver a queda de uma casa. É muito triste. É muito triste ver um casamento se desfazer. É muito triste, meu amado. Quanto investimento houve? Ah, pastor, casamento não desfaz, sim. Quantos casamentos têm sido desfeitos? Quantas casas têm sido destruídas? Eu me lembro uma vez, querido, que nós fomos atender um casal, e esse casal queria de qualquer forma se separar, com criança pequena. Claro, sentamos lá, as crianças chorando, e os pais brigando, que nós queremos separar, não aguento mais, ela fala, e ele briga, e ele não faz, e ela faz, e a briga é sempre essa. Eu falei, para aí, vocês estão sendo egoístas, vocês não estão pensando na vida dos seus filhos. Eu falei, quanto vale o seu filho? Ah, eu amo meu filho. Você não ama. Falei para o pai, você não ama o seu filho. A mãe falou, eu amo. Eu falei, não ama. Você não ama. Por quê? Vocês estão separando e deixando aí criança para quem? Para outros pais cuidarem, para outras pessoas cuidarem. Eu falei, põe a mão na consciência. Está difícil? Vamos pegar um aconselhamento, vamos trazer para perto, vamos conversar, vamos ver a causa, vamos ver o que se pode fazer, vamos liberar perdão, vamos praticar o perdão, vamos conversar sobre isso, mas não se desfaz. Está entendendo, querido? Me lembro também de uma outra família, querido, que a mulher descobriu uma traição do esposo. Essa conviveu. Olha, foi Deus. Pergunta, minha esposa estava fazendo almoço. Ela falou assim, ó, eu sinto de ir na casa de fulana.
Ela saiu, desligou o fogo e foi. Quando chegou lá, ela estava arrumando as malas, em planto com as crianças pequenas que iam embora. O que aconteceu? Aconteceu isso. Minha esposa chegou na hora H. Calma. Calma, não se precipite. Vamos conversar. Sentamos, conversamos. Amado, houve muito choro. Foi muito difícil aquele período para ambas as partes, principalmente para nós como pastores que estavam acompanhando aquilo. Mas graças a Deus, querido, pela graça de Deus, o Senhor colocou as mãos, houve perdão, houve conserto. O táxi já estava vindo para ela ir embora para a casa dos pais, com criança pequena. Errado da parte dele, muito errado. Eu trabalhei com ele, eu fiquei mais de 3 meses conversando com ele a sós e chamando ele até de... Falei, cara, você não teve vergonha na cara de ter feito isso. E ele só chorava. Mas queridos, porque é duro uma destruição dentro de casa. E o que falta? Falta às vezes praticar a palavra do Senhor. A palavra de Deus, meu amado, é o nosso alimento. O que a palavra fala? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É pela palavra de Deus. Filha, coloca para mim Tiago, capítulo 1, versículo 22. Nós vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Próximo, filho. Aquele que ouve a palavra, mas não as põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Próximo. E depois de ter olhado a si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Próximo. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Está falando que aquele que pratica, que põe em prática aquilo que ouviu da palavra de Deus, a Bíblia fala assim que ele vai ser feliz naquilo que ele fizer. Mas aquele, meu amado, que só ouve e não pratica, a Bíblia fala que ele é como um homem que olha no espelho, ele se vê no espelho, ele vê a sua imagem, logo ele sai e ele esquece da sua imagem, ele não se lembra de como é o seu rosto. Por quê? Porque não pratica a palavra do Senhor. Nós precisamos praticarmos a palavra do Senhor. Uma casa, uma família só vai ficar de pé se houver oração e houver palavra praticada dentro de casa. Não é só ouvida, não. Filha, coloca para mim aí Deuteronômio capítulo 6. O versículo 6... o 7 e o 8, Deuteronômio 6, olha como que Deus leva a sério esse negócio da palavra, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Aonde tem que estar a palavra do Senhor? No nosso coração. O salmista fala assim, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Põe o próximo, filha. Ensine-o com persistência os seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Próximo. Quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Olha como que Deus instrui o povo para que eles instrua a palavra que está no coração dos pais, nos filhos, ensinando dentro de casa, ensinando no caminho, ensinando para deitar e ensinando para levantar. Próximo, filha. Amarre-os como um sinal nos braços e prenda-os na testa. Próximo. Escreva-nos nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Sabe o que ele está falando? Deixa a palavra visível,
Deixa a Bíblia aberta, lida dentro de casa. Ensina a palavra para os seus filhos. Ensina quando eles forem deitar, quando eles se levantarem, quando vocês forem caminhar. Ensina a palavra, está falando isso. Ensina a palavra. Mas a palavra só vai ser ensinada se ela estiver aonde? No coração. Aí eu volto a falar mais uma vez. A chave do sucesso é tudo que eu ensino, eu tenho que praticar. Amém? E por último, querido, para nós orarmos, a 7ª coluna que permanece uma família firme na rocha é o testemunho de vida. O testemunho de vida. Amado, é nosso dever como igreja replicar Jesus para as pessoas. É um dever nosso. É nosso dever como cristão falar de Jesus para as pessoas. Jesus vai dizer lá em Atos 1:8, sedes minhas testemunhas. É um dever nosso apresentar Jesus para as pessoas. Agora, querido, quando nós falamos de Jesus, as pessoas vão olhar para o nosso testemunho de vida. A forma que eu conduzo a minha vida espiritual. Porque tem muita gente descrente hoje no mundo. Porque tem muita gente, meu amado, que fala que é crente e só engana. Não dá testemunho nenhum. Você está entendendo? Eu me lembro de uma irmã, ela congregou com um tempo conosco aqui. E a gente conhecia um pessoal que conhecia essa irmã. E essa irmã já tinha passado por várias igrejas. Você está entendendo? E numa das conversas, uma irmã falou assim, pastor, eu não passo nem na porta da sua igreja porque essa irmã está lá. Eu falei, meu Deus do céu. Olha o testemunho que essa irmã dava diante dos crentes, diante dos seus familiares. Por quê, querido? Porque o testemunho de vida é muito importante. Se eu quero replicar Jesus, meu amado, eu preciso ter um testemunho de vida. Eu preciso ter um testemunho. As pessoas, elas só vão aceitar a palavra de Deus se elas verem Jesus em nós. Você só vai falar que Jesus ama uma pessoa se verdadeiramente você se sente amado por Jesus. Você só pode falar que Jesus salva uma pessoa se você verdadeiramente tem convicção da sua salvação. Porque hoje, meu amado, as pessoas são espertas. Hoje as pessoas, elas vivem num padrão hoje de uma modernidade muito rápida. Então, querido, quando as pessoas olham para nós, e as pessoas, a gente quer mostrar uma imagem, nós não somos aquilo, isso é testemunho errado, é um péssimo testemunho. Você quer ver uma coisa, querido? Quando você fala que vai na igreja, quando você sai com a Bíblia na mão, as pessoas estão te olhando. Quem que aqui nunca ouviu aquela frase? Ah, você não é crente? E essa frase a gente ouve muito dentro da nossa própria família. Você está entendendo? Quem que não ouviu aquela frase? Mas você vai de novo para a igreja? Não é possível. Ou você não sai da igreja? Você vai largar aqui o churrasco, a alegria, para ir para a igreja? Pode faltar domingo, né? Se você faltar um domingo, seu pastor não vai ligar. Amado, esse é o testemunho que muitas vezes nós damos. E aí nós queremos que o quê? Que os nossos familiares venham para a igreja. Mas ele sabe o que dá? Sabe qual é a mensagem que você está passando? Eu não tenho tanto compromisso assim, não. Amado, quantas vezes eu já saí de local, de amigos, de divertindo para falar, gente, a gente está indo porque a gente vai para a igreja. Mas todo domingo vocês estão na igreja. Cara, mas eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho que ir para a igreja. Quantas vezes, meu amado, eu e minha esposa catamos o nosso filho, e o nosso filho saiu chorando, por quê? Porque ele tinha que largar aquilo ali, porque nós estávamos indo para a igreja. Porque havia um compromisso nosso com a igreja. As pessoas que estavam lá estão olhando o nosso testemunho. Mas quantas pessoas, meu amado, hoje, dia de culto, domingo eu vou. Aí já vem no domingo,
Ah, não, vem na quinta, domingo, já fui na quinta. Mas tudo isso nós estamos passando para os nossos filhos. Os nossos filhos estão vendo tudo isso. Amanhã, não tem como você querer que eles vão para a igreja, porque eles vão olhar e ver o nosso nível de intimidade, de testemunho que a gente deu diante deles. Como que nós vamos cobrar os nossos filhos? Amado, eu vou te falar, nós estamos vivendo uma geração que está matando os nossos filhos. Nós estamos vivendo uma época que nossos filhos estão sendo mortos, cegos espiritualmente. Eles fecharam os olhos para as coisas de Deus. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento deles. E nós, às vezes, como pai, não damos esse testemunho. Amado, eu vou falar uma coisa para você. Nós precisamos dar testemunho de vida. A igreja, meu amado, ela ensina o caminho de Deus. E nós precisamos educar os nossos filhos, principalmente com o nosso testemunho. Tudo que nós estamos fazendo, os nossos filhos estão vendo. Eles estão de olho, eles estão aprendendo. Se amanhã ou depois, não tem como, e eu vou falar, tem fases da vida que você pode exigir, que você pode carregar, porque vai ter um momento da vida que eles não vêm mais. Eu confesso para você, não bato no peito e falo que eu fui o melhor pai, pelo contrário. Meu filho sabe o quanto eu já errei com ele, o quanto eu errei como marido. Não bato no peito e falo, não. Mas tudo que teve, tudo que eu pude fazer no meu alcance, eu tentei fazer. Quantas vezes, querido, até os 18 anos, eu não falo isso para me engrandecer, nem culpar ninguém dos pais, mas meu filho, eu não vou, você vai. Eu não quero, você vai. Eu me lembro, eu morava aqui 15 anos, estava naquela fase, bagunçando, fazendo algazarra, não queria nada com Deus, tinha largado a bateria. Você está entendendo? Mas hoje eu não vou. Você vai. Não quero saber. O dia que você tiver 18 anos, você faz da sua vida o que você quiser. Mas enquanto você estiver aqui debaixo, eu estou indo para a igreja, você vai. Ponhava no carro, Clara, ia chorando, cara fechada, chegava na igreja, não queria sair do carro. E falava, não, quando começar o louvor, eu saio do carro. Começava o louvor, eu ia lá, abria a porta, falava, entra para dentro da igreja. Amado, eu confesso, eu errei muito. Mas eu tive que manter. Agora, a gente chegou tentando acertar. É lógico. Eu não quero dizer que eu fui o melhor. Não, eu errei demais. Mas eu precisei, muitas vezes eu precisei peitar. Você vai. Quantas vezes meu filho saiu daqui, eu vou em tal lugar. Não vai. Não vai. Eu me lembro uma vez, minha tia está aqui. Meu filho entrou batendo em casa, xingando. Eu vou em tal lugar. Não vai. Ele falou assim, eu quero ir morar com a minha avó, que era a minha mãe. Ela morava 2 quarteirão aqui. Sabe o que eu fiz, Clara? Eu vou morar com a minha mãe, com a minha avó. Lá ela deixa eu fazer o que eu quero. Você vai morar com a sua avó? Então tá bom. Fui lá no quarto dele, Marlise. Fui no quarto dele, peguei todas as roupas dele, cheguei ali na varanda, joguei e falei, vai agora. Você quer morar com a sua avó? Pode ir agora. Mas você não volta, não. Você vai morar com a sua avó. Você quer ir lá, você acha que ela deixa fazer tudo? Vai. Ele tinha 15 para 16 anos. Sabe aquela fase difícil? Ou fase desafiadora na vida dos pais. Que parece que eles são o dono do mundo, que eles sabem tudo e não sabem nada. Não, vou morar com a minha avó, catei todas as coisas dele, perfume, joguei tudo na garagem, não morava aqui na frente. Vai agora. O zoidão estatalou. Falei, você vai morar com a sua avó. Porque se você morar aqui, é do jeito que eu e sua mãe leva a vida. Volto a falar, eu não bato no peito e falo que eu sou o melhor pai. Não, eu errei muito. Mas eu tive que ter algumas atitudes drásticas. Você está entendendo? Então, querido, nós precisamos darmos bons testemunhos. Os nossos filhos estão, volto a falar, a chave do sucesso de tudo isso é ensinar
aquilo que eu pratico. Amém? Para nós concluirmos, mano, tem muitas famílias tentando edificar essas colunas em suas casas, e muitos têm fracado na edificação. Por quê, querido? Porque esse texto aqui, primeiro, ele mostra que tipo de pessoa eu quero ser. Está falando aqui de dois tipos de pessoa: do homem tolo e do homem sábio, do homem prudente e do homem insensato. Então, que tipo de pessoa eu quero ser? Que tipo de pessoa eu estou sendo gerado dentro da minha família? Segundo, a palavra tem que ser ouvida e praticada. Será que eu tenho praticado e vivido a palavra de Deus? Ou para mim a palavra de Deus é simplesmente religião? Beleza, vou no domingo, ouvi, acabou, vou para casa. Não. Então eu tenho que ouvir e praticar. Terceiro, lutas e problemas vêm para todo mundo. Veio aqui para aquele que está na areia e veio para aquele que está na rocha. Então, todos nós não estamos imunes aos problemas e às dificuldades. Todos nós vamos passar e lutamos. E por último, meu amado, aprenda a escolher o terreno para você construir a sua casa. O texto nos dá duas opções. Você pode construir na areia, de qualquer forma, de qualquer jeito, sem cobrança, sem nada. Você pode construir. Só que a palavra vai dizer que o final ali foi grande a sua queda. Então, querido, vamos buscar, vamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar a edificar essas colunas dentro de casa. Nós precisamos edificar. Nós precisamos de uma família unida. Nós precisamos, meu amado, de uma família unida. Nós precisamos de sabedoria, termos sabedoria como os pais. Nós precisamos, querido, nós precisamos ter educação cristã. Nós precisamos, meu amado, ter temor a Deus. Nós precisamos, meu amado, ter momento de oração dentro de casa. Nós precisamos ter palavra, ensinar os nossos filhos. E nós precisamos darmos bom testemunho. São colunas. Amado, pode vir a luta que for, pode levantar o demônio que levantar, pode levantar, meu amado, as coisas difíceis da vida. Mas se essas colunas estiverem sobre a sua casa, sobre a rocha que é Jesus Cristo, pode vir que nós vamos permanecer de pé e vamos vencer como família em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, amém? Hoje é estudo, domingo nós estaremos aqui com um pastor amigo nosso, ele vai estar ministrando, e é onde nós vamos estar encerrando, né? Domingo encerra, que é o último domingo, nós vamos estar. E aí vamos começar depois de novo, grandes projetos. Esse mês foi um mês muito abençoado. Nós tivemos, no começo do mês, tivemos os casais, depois nós tivemos as crianças, foi muito legal lá na chácara, lá na área de lazer. Depois nós tivemos o grupo de homens, depois nós tivemos o grupo de mulheres, sábado passado, e sábado agora, domingo agora nós vamos encerrar. Querido, venha, busque para a sua família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor, vamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar. Quem sabe, de repente, uma dessas colunas eu preciso fortalecer mais a minha vida. Quem sabe eu não tenho promovido a unidade dentro da minha casa. Quem sabe tem faltado a educação cristã dentro do lar. Quem sabe tem faltado sabedoria como pais. Quem sabe tem faltado temor a Deus. Quem sabe tem faltado oração. Quem sabe tem faltado a palavra de Deus. Quem sabe, meu amado, o nosso testemunho não tem sido de acordo com a vida que eu quero levar com Deus. Vamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar nessa noite. Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Espírito Santo, nós colocamos primeiramente a nossa vida diante do Senhor. Porque diante dessas colunas, ó Pai amado, eu tenho que praticá-las. Eu tenho que ensiná-las. Os nossos filhos, as nossas esposas, os maridos, eles têm que ver, meu Pai amado, que nós vivemos essa vida, que isso não é só aparência, que isso não é só, meu Pai amado, coisas passageiras, mas é uma edificação, é um fundamento sobre essa rocha, Deus. Pai, abençoa cada lar aqui, aqueles que estão assistindo pela internet. Pai, abençoa essas vidas, entra nesses lares, abençoa a unidade na família, Deus, abençoa a educação cristã, meu Pai amado, abençoa a sabedoria dos pais, abençoa, meu Pai amado, nos traga temor ao Senhor dentro das nossas casas. Pai amado,
que não falte a oração, que não falte a palavra, que não falte a palavra praticada, que não falte o bom testemunho, meu Pai, pelo poder do nome de Jesus. Pai, nós colocamos o nosso lar, nós oramos agora pelas nossas famílias, pelos nossos familiares, colocamos, meu Pai, diante do Senhor os casais, colocamos diante do Senhor, meu Pai, a vida do cônjuge, a vida do esposo, a vida da esposa, colocamos os nossos bens mais preciosos, que são os nossos filhos. Nós colocamos diante do Senhor, abençoa a minha casa, Deus. Pai, entra agora naquele lar, traga paz na vida conjugal, traga paz nos relacionamentos. Pai amado, traga um controle financeiro abençoado, Deus. Traga um controle nas nossas vidas. Abençoa as famílias, ó Deus. Abençoa os lares, meu Pai amado. Pai, esse mês é um mês onde nós temos, meu Pai, orado pela família. Nós temos clamado, meu Pai amado, pelos lares. Pai, abençoa. Traga essa responsabilidade sobre nós como os pais, ó Deus. Nos ajuda a ensinar os nossos filhos a orarem. Nos ajuda a ensinar os nossos filhos a gostarem da palavra de Deus, a ouvirem a palavra, a praticarem a palavra de Deus. Nos ajuda nesta noite. Espírito Santo, nós te damos liberdade. Muitas vezes não sabemos como lidar com certas situações, com certas dificuldades, por isso nós precisamos de sabedoria, para que a nossa família seja abençoado pelo poder do nome de Jesus. Pai, eu profetizo sobre a sua casa a paz. Eu profetizo sobre o seu lar a bênção do Senhor. Pai amado, libera uma palavra agora. Todos os demônios que têm atormentado, todos os demônios que têm tentado destruir o seu casamento, a sua casa, os seus filhos, estão amarrados agora, repreendido pelo poder do nome de Jesus. Pai amado, edifica essas colunas dentro dos nossos lares agora, em nome de Jesus, ó Pai. Põe as mãos sobre a finança, abençoa a finança dos teus filhos, põe as mãos sobre a saúde, traga saúde emocional, traga saúde espiritual, traga saúde física na família, pelo poder do nome de Jesus. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Pai,